de Mateus, da maneira como Deus conduz e tem dirigido para que os seus filhos o conheçam. E eu separei 3 versículos do livro de Mateus para a gente levar para casa hoje. E eu queria que ficasse no teu coração hoje, nessa Santa Ceia, nessa oportunidade que Deus dá para nós. Mateus capítulo 2, está escrito assim: a visita dos magos. É isso que está, assim que está no começo aí? Tem alguma igreja que está a visita dos 3 magos? Tem alguma Bíblia? Não? Algumas. Se criou-se a ideia de que eram 3, né? Mas a Bíblia não fala quantos eram. Tem gente que dá até nome para eles, mas a Bíblia não dá nome para eles. O que nós sabemos que eram sábios, estudiosos, que vieram de longe para conseguir encontrar o Messias. Mas o verso 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Verso 2, é o meu verso de hoje, meu primeiro verso de hoje. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Por quê? Porque vimos a tua estrela lá no Oriente e viemos até aqui. Para quê? Para adorá-lo. Eu poderia passar aqui todo o meu sermão trabalhando só em cima dessa história, da visita dos magos a conhecer Jesus. Mas eu quero só chamar a sua atenção para a pergunta que foi feita. Mateus capítulo 2, versículo 2 é a primeira pergunta do Novo Testamento. Existem diversas maneiras de você estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia através das perguntas bíblicas é uma maneira. Você vê quais são as perguntas que a Bíblia tem, e são muitas. E a maneira, as perguntas que Jesus fazia perguntas muito interessantes, que trazem reflexões muito importantes para nós. Mas quando eu li esse texto, me chamou muita atenção a primeira pergunta que o Novo Testamento apresenta. E a primeira pergunta que o Novo Testamento apresenta são os magos perguntando ali na região de Jerusalém. E qual foi a pergunta deles? Onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Quem é o recém-nascido rei dos judeus? Quem era? Jesus, era Deus. A primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a primeira pergunta do Novo Testamento. De maneira muito interessante, a primeira pergunta do Velho Testamento também tem a mesma linha. Não preciso nem ler, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então, Adão e Eva tiveram medo e se esconderam. E Deus apareceu para eles e perguntou-lhe: o quê? Onde está? Adão, o nome Adão significa o quê? O que significa o nome Adão? Homem. Então a primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? E a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está Deus? A primeira pergunta que começa a Bíblia quer saber a localização. Na verdade, quando Deus pergunta onde está o ser humano, onde está o homem escondido, Deus não está aqui questionando e apontando o dedo para o pecado, porque o pecado magoa o coração de Deus. Mas nada magoa mais o coração de Deus do que a distância, do que o afastamento. Amigos, quando você erra, e nós seres humanos erramos, a única solução que tem para trazer salvação à nossa vida é correr para o único que tem poder de perdoar e purificar a nossa vida de todo o pecado, que é Jesus. É por isso que Deus incansavelmente vem buscar o ser humano. Onde está Deus? Onde está o homem? Aonde você está? Alguns teólogos dizem que a pergunta do Velho Testamento é onde está o homem, e a pergunta do Novo Testamento é onde está Deus. E alguns questionam: a Bíblia é sobre a busca pelo homem ou pela busca por Deus? O Novo Testamento é o ser humano querendo encontrar a Deus ou não?
Mas na verdade, se você observar, o homem só busca Deus. Que diz o verso 2: onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Por quê? Por que eles foram lá? Por que eles foram buscar a Deus? Porque eles viram o quê? Uma estrela no Oriente e decidiram vir para... Tarefa para você ler na sua casa nesse Natal. Leia os primeiros capítulos do livro Deserto das Nações. É um capítulo extraordinário. E no livro Deserto das Nações diz que na verdade aqui não era uma estrela. O que eles viram eram anjos que brilhavam de maneira tão intensa que eles, estudiosos de astronomia, ficaram impressionados pela intensidade e constância daquele brilho, que fez com que eles fossem guiados até Jesus. Na verdade, a busca do homem a Deus só acontece porque primeiro Deus busca o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Você pode tentar fugir todos os dias da tua vida. Você é livre para fugir. Se um dia você falar que não quer mais Deus na tua vida, Deus vai entender. Você pode tentar se esconder aonde quiser, mas eu preciso te informar que Deus vai continuar buscando você, aonde você estiver. Ele nunca vai desistir de você. Nunca. Mesmo que você queira desistir dele. Eu precisava que você lembrasse disso hoje. Segundo texto, no capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 1 diz assim: naqueles dias... Acharam? É só virar uma página, né? Fácil. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele é a voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Depois nós vamos encontrar aqui o primeiro encontro de Jesus com João, onde João diz que ele batiza as pessoas com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, verso 11, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. A minha missão é preparar o caminho, mas aquele que virá trará algo muito mais profundo e importante, como você nunca imaginou. Jesus mesmo disse que não existiu no mundo ninguém mais importante do que João Batista. Na verdade, o primeiro encontro deles foi quando eles ainda estavam na barriga. Diz que ele tremia nesse primeiro encontro. Maria sentiu o ventre. Eles tinham uma ligação muito importante. João Batista foi muito importante para o ministério de Jesus. Ele abriu o caminho. Na verdade, depois de 400 anos de silêncio, eu falei disso na cantata, depois de 400 anos de silêncio, o mundo precisava ouvir uma voz com intensidade. João Batista era tratado de louco, vivia no deserto, vestiam roupas estranhas. Mas o que eu entendo é que João Batista era diferente, porque só alguém de fato com muita intensidade de ser diferente poderia fazer a diferença naquele tempo. João Batista não tinha medo. João Batista fez e cumpriu a missão que Deus o escolheu. Amigos, eu gosto de Mateus capítulo 3, porque aqui nós encontramos que Deus chama os seus filhos. Ele nos busca e Ele nos usa. Deus não busca você para viver uma vida de passividade no reino de Deus. Deus busca você para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. O maior sonho de Deus é que você esteja ativo, porque a sua atividade prepara o caminho para a volta de Cristo.
Alguns perguntavam: João Batista, você é Elias? Ele dizia: não, a minha missão é semelhante. Ele tinha que falar com intensidade para que as pessoas preparassem o seu coração. Mas João Batista foi extremamente importante. Eu posso fazer em algum momento um sermão só sobre João Batista, mas ele foi extremamente importante, porque senão as pessoas não iriam prestar atenção. Tem momentos em que Deus levanta pessoas das mais diferentes possíveis para que a sua obra aconteça. O que Deus espera é gente que tenha coragem de viver algo a mais, de acordo com o plano do Senhor. Na sua atuação, no seu trabalho, sua família, João Batista é extremamente importante, porque ele entendeu que o seu chamado ninguém poderia fazer por ele. Deus o escolheu antes dele nascer. Mas aí vem o meu terceiro e último texto de hoje. Deixa eu ver se vocês estão comigo. Eu estou acabando, tá? Hoje vai ser rapidinho. Mateus capítulo 2, Deus busca o ser humano, correto? Mateus capítulo 3, Deus usa o ser humano. Sim ou não? Está claro até aqui? Mas agora vamos para Mateus capítulo 13. Desculpa, 14. 14, verso 13. Mateus 14, versículo 13. Bruno, eu não combinei contigo, mas pode vir para cá. Obrigado. Terceira lição. Para você ficar com o seu coração preparadinho aí. Mateus 14, versículo 13, diz assim. Acharam? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Eu vou ler de novo. É tão simples que parece não ter importância. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Versículo 13 começa dizendo: Jesus, ouvindo isto. Ouvindo o quê? Os versículos anteriores, mensageiros são enviados para anunciar a Jesus que João Batista tinha morrido. Houve até um questionamento entre os discípulos: por que Jesus não salvou João Batista? Porque Jesus não interveio para que João Batista não morresse. Mas aqui acontece uma cena que para mim é extremamente importante e mostra a humanidade de Cristo. O verso 13 diz que depois que Jesus ouviu isso mexeu tanto com o coração de Jesus, que ele pegou o seu barquinho e se retirou. Jesus é Deus. Ele vê o futuro antes do futuro acontecer. Ele já está lá. Jesus tem uma sabedoria extraordinária. Mas naquele momento, a notícia da morte de João Batista foi tão forte para o seu coração, que ele precisou de um tempo para se curar, para acalmar o coração, para falar com Deus, para apresentar a Deus a sua humanidade. Esse texto, amigos, é um dos maiores significados para mim, de que todos nós, em algum momento da vida, precisamos sepultar as nossas dores. Em algum momento da vida, você precisa se curar para curar. Eu não sei quantos tempos Jesus ficou nesse barquinho sozinho. Eu não sei o que ele fez enquanto ele estava no barco. Eu sei que quando ele voltou, ele olhou a uma multidão que o esperava e teve compaixão e curou todos eles que estavam ali. Mas ele parou um tempinho. E lá no mar, ele teve um encontro de transformação no seu coração. Eu não sei quais são as dores que você tem enfrentado, mas eu sei
que você precisa curá-la, sepultá-la, para você ser uma bênção para os outros. Eu lembro de muitos momentos da minha vida em que eu precisei me curar para poder pastorear vocês. Nós estamos chegando, amigos, numa data muito importante do ano. Sabemos que não foi nesse dia que Jesus nasceu, mas relembramos o nascimento de Jesus. Mas o que eu mais sonho é de uma igreja que entenda que somos fracos, pequenos, temos dores e angústias, mas temos um Deus que tem poder para curar tudo dentro de nós. Quais são as dores que precisam ser curadas hoje?